Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. O episódio de hoje é aquele em que nós fazemos uma pausa em trazendo novos temas, para que a gente possa trocar um pouco. Eu dedico sempre, a gente faz uns 4 episódios e depois eu dedico um tempo para conversar com vocês. A gente tem adotado essa dinâmica. A gente usa o programa para uma exposição, para poder ocupar melhor o prazo que a gente tem, o tempo que a gente tem ali de 1 hora no máximo e poder desenvolver o assunto, mas eu pedi e peço para que vocês conversem comigo, seja no chat ou depois em outras mensagens, porque eu tenho o cuidado de colher as considerações que são feitas e daí eu dedico um dia para que a gente possa utilizar toda a hora, todo o episódio, trazendo a voz de vocês, as dúvidas, os depoimentos. E aí, hoje é o dia em que nós vamos fazer um apanhado, um resumo dos últimos episódios e eu vou trazer aqui as considerações de vocês. Da última vez eu fiz um apelo, conversem comigo, me façam perguntas, porque é bom essa troca, né? Faz bem tanto para mim, que me alimento das mensagens que vocês me trazem, porque nosso objetivo é esse, é que a gente aprenda juntos, quanto também a gente traz um pouco mais de proximidade na relação e de sentido, a gente dá um pouco mais de sentido para as coisas que a gente tem falado, para que faça sentido, né, e que tenha realmente essa troca. Bom, o que aconteceu? Quando eu fiz esse apelo, conversem mais comigo, vocês me atenderam. Então eu sou agradecida, foi muito divertido, porque daí vocês trouxeram muita participação e eu tenho muita coisa para falar a respeito das perguntas que vocês trouxeram. Então hoje eu nem vou usar o tempo fazendo um resgate do episódio, trazendo um resumo do que a gente falou em cada um dos últimos episódios, para poder explorar bastante as perguntas que vocês me trouxeram. E ao explorar as perguntas, a gente vai acabar recordando do tema. E quem não viu os assuntos que nós vamos trabalhar aqui, pode depois procurar no canal da Mansão do Caminho os episódios anteriores e olhar cada um deles, o seu desenvolvimento mais detalhado, e a gente abrange um pouco mais com calma cada um dos assuntos. Então, o primeiro que a gente vai falar hoje é sobre o episódio 11, e que a gente falou sobre o mito de Prometeu e Epimeteu. E a gente considerou durante aquele momento, a gente considerou a questão da previdência e da imprevidência. Nós falamos sobre isso, trouxemos os temas de Joana, mas basicamente nós falamos como equilibrar a nossa vida, planejando, prevenindo, pensando antes, tendo tempo para elaborar a possibilidade que a gente tem de escolha e quanto que isso nos faz bem, quanto que isso nos ajuda. E ao mesmo tempo, outras vezes nós somos impetuosos, né? Somos até negligentes, a gente sai fazendo, faz do jeito que dá e depois a gente vê como fica, e a gente analisou as consequências dessas ações que são intempestivas, impetuosas, né, que são imediatistas, e o quanto que a gente acaba se prejudicando por não ter dado tempo suficiente para que a razão, para que a análise possa acontecer e a gente planejar uma escolha melhor. Bom, quais foram as perguntas? Primeiro, eu trago, aproveitando a oportunidade, a Aline e tantas outras pessoas fazem essa pergunta. A Aline Medeiros disse assim: o que aconteceu com as temporadas anteriores? Porque nós já tivemos uma temporada que a gente falou das famílias, a gente teve 2 temporadas anteriores, e a segunda a gente falou sobre a reforma íntima. E o que aconteceu com as temporadas anteriores desse estudo? Então, a Aline e as outras pessoas que nos perguntam, elas estão na plataforma da Mansão do Caminho, Espiritismo Play, é uma assinatura. Tem tanto as temporadas anteriores, quanto vai ter também essa terceira temporada em breve,
E tem outros tantos estudos, tem vídeos e mensagens do Divaldo que só são encontradas lá, exclusivas da plataforma. E a assinatura reverte, a verba da assinatura reverte em atendimento social na obra social Mansão do Caminho. Então a gente valoriza o atendimento social, participa, colabora e a gente também tem à nossa disponibilidade estudos que são muito bons, muito profundos e de Divaldo mesmo são muitos que realmente vale a pena a gente conferir. Rita da Silva Lima pergunta assim: como fica a curiosidade? Então, interessante, Rita, porque assim, eu estou na iminência de tomar uma decisão. Prometeu é aquele que antecipa. Então, prometeu é aquele que vai pensar, analisar, observar, investigar, fazer um plano de ação e agir. Tem mais maturidade, tem mais responsabilidade, tem mais prudência. Epimeteu é aquele que sai fazendo. É aquele que nem pensa e já tomou a decisão. Ele é rápido, ele é imediato, ele é intempestivo, ele é impetuoso. Ele sai e faz e depois muitas vezes se arrepende por não ter pensado um pouco antes de agir. Aí a Rita da Silva Lima pergunta assim: e quando eu estou curiosa a respeito, como é que eu faço com a curiosidade? Porque concorda que a curiosidade vai nos levar mais para a linha Epimeteu? Ah, eu quero saber, vai logo, vai logo, vai logo. A curiosidade me leva para essa antecipação. Então, Rita, como tudo na vida, a curiosidade, como todos os outros valores, tudo que a gente analisar, ela por si, não dá para dizer que ela é uma coisa boa ou má. O que vai transformar algo em bom ou mal é o meu uso. É o meu uso. Se eu falar, sei lá, água, água é bom, não sei. Se eu usar a água para afogar alguém, a água virou, para mim, um instrumento de assassinato. Então tudo, dinheiro é mal, não sei. Se eu usar o dinheiro para assinar a Espiritismo Play e do Espiritismo Play a gente gerar recursos para que crianças e famílias da comunidade onde fica a Mansão do Caminho sejam atendidas, olha que bom uso a gente fez do dinheiro. E tudo é assim. Inteligência é uma coisa boa, não sei. E se eu usar a inteligência para arquitetar um plano maléfico e prejudicar toda uma comunidade, como muitas vezes o ser humano fez? A curiosidade é assim, Rita. A curiosidade, se a gente conseguir usá-la na medida, de forma previdente, a gente tem sim que usar da criatividade, da curiosidade. Por quê? Porque são instrumentos que nos fazem querer saber coisas que a gente não sabe. Quando eu uso a curiosidade, quando eu alinho ela à criatividade, eu descubro coisas novas, eu gero coisas novas, eu compreendo coisas novas. Então, a curiosidade, ela pode ser muito bem utilizada, mas eu vou ter que sempre pesar. Eu estou com uma curiosidade, por exemplo, de experimentar uma droga. O que será que promove na gente? Porque o povo gosta, quem usa, não consegue mais abandonar, vira vício. Que será que me atua? Como é que será que eu fico? Então, tem curiosidade que a gente vai ter que pesar. O risco-benefício tem que ser avaliado. Eu vou correr um risco. Esse risco que eu vou correr, se der errado, qual o prejuízo? Gigante, gigante. Eu vou experimentar droga, vai que eu goste dela a ponto de fazer com que um vício do passado seja despertado e eu fique viciada logo. O risco é muito grande, não vale a pena a curiosidade. Aguenta essa curiosidade, vai colocar essa curiosidade a serviço de outras coisas, porque não vale a pena a gente querer experimentar uma coisa cujo risco é altíssimo. Então, como que eu faço com a curiosidade? Eu direciono, eu penso se vale a pena o risco que eu vou correr pelo benefício que pode me gerar. Qual que é o benefício de eu experimentar droga? Além de matar a curiosidade para saber como é. Não tem benefício, ela não faz bem em nenhum sentido. A não ser que eu goste de ficar alienada. Mas falar que isso me faz bem, promove minha vida, não promove. Então vale a pena?
Então a curiosidade precisa ser direcionada, eu preciso fazer uma escolha. Agora, eu estou com vontade de fazer um curso em outro lugar. Será que vai dar certo? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir pagar o curso? Será? Então, se der errado, talvez eu fique aí com uma dívida pendente, talvez eu tenha que abandonar e voltar para trás. Eu acho que qual seria o benefício? O benefício é que eu poderia aprender um negócio muito interessante, que eu morro de vontade, e esse negócio novo poderia melhorar a minha carreira ou a minha pessoa. Então parece que vale a pena esse risco. Então a curiosidade, ela fica na ponderação, né? Curiosidade me leva para um lugar, mas analisa, custo-benefício. O risco vale a pena? Qual que é o benefício que vai ser gerado e o prejuízo? E aí eu pondero. Tem hora que eu vou falar, curiosidade, você vai ficar aqui comigo, minha filha. Não vai dar para soltar você, não. E tem hora que eu vou falar, acho que vale a pena ser um pouco epimeteu. Acho que vale a pena eu tentar fazer isso, ainda que eu não tenha noção exata do que vai acontecer. Então, na vida é assim, né, gente? Tudo é bom senso, caminho do meio, ponderação, equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É a gente conseguir realmente fazer essa análise para saber até onde a gente deve ir. Quem mais? Silvana Machado disse assim: não tem muitas vezes em que só pensamos estar sendo previdentes, mas depois vemos que não fomos pelo melhor caminho, não fomos previdentes? Ou seja, será que não tem horas que a gente foi Zeus tentando manipular as coisas a nosso favor em detrimento do outro? Então, eu acho que a Silvana Machado está dizendo para a gente, sabe aquela frase, de boas intenções o inferno está cheio? Eu acho que é esse ponto que ela está nos chamando a atenção e eu concordo com você, Silvana. Tem muitas vezes em que a gente fez todo um discurso, estou sendo Prometeu, estou planejando, analisando, estou fazendo um roteiro de como eu devo me conduzir. E aí eu crio um discurso bonito, faço uma narrativa, né? Na verdade, eu estou me enganando, porque lá atrás tem uma outra intenção que é a real. E a real intenção é que eu descobri um jeito de contar uma história linda para as pessoas acreditarem e aceitarem que eu faça aquilo que eu quero fazer, de modo que isso de alguma forma me beneficie primeiro. A gente vê muito isso acontecer. A gente cria todo um cenário Prometeu, olha, eu estou cuidando disso, mas na verdade eu estou a serviço do ego. Às vezes a gente vê isso dentro de obras sociais. A gente vê isso dentro de casas espíritas, de casas religiosas. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu estou aqui me dedicando a essa causa, eu não tenho vida, a minha vida é dedicada a este lugar. E é verdade, a pessoa está ali, Mas, lá no fundo, o que mais interessa para essa pessoa é a projeção do próprio nome. A comunidade inteira sabe quem eu sou, sabe meu nome. E eu vou ter nome de rua quando eu desencarnar. Então você pega aqui lá na essência, o que mais me motiva é a projeção da minha personalidade. Porque aí você fala assim, olha, então vamos, por exemplo, mudar um pouco a situação, você sai um pouco, por exemplo, do cargo de destaque. Não, eu estou aqui sempre, eu quero continuar aqui, eu faço da melhor forma possível. Então você percebe que existe uma certa identidade com o cargo, existe um certo apego. Só que a gente conta uma história bonita. Não, é pelo bem da humanidade, é pelo bem da comunidade. Então, não que isso seja ruim, porque eu estou promovendo um bem. Tem muita gente sendo beneficiada pelo que eu estou fazendo. O problema não é para os outros, o problema é para mim mesma, que estou me enganando. Aquilo que eu estou fazendo não vai contar positivamente? Claro que vai. Quanto que eu não aprendi de estar nessa posição? Quanta gente eu ajudei? Onde que eu me perdi? Quando eu poderia ter trabalhado, por exemplo, a humildade e eu perdi a chance. Fiquei identificada com o poder, com o cargo, com a projeção do meu nome e deixei de trabalhar a humildade, quando eu poderia ter usado essa situação
para me desapegar dela. Estou nessa posição de destaque, mas não preciso dela, não. Se alguém precisar entrar, se a gente precisar sair, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ou eu vou me desesperar porque eu preciso disso. Então, de verdade, muitas vezes a gente é Zeus. A gente manipula, a gente arranja mil justificativas, mil desculpas para dizer que a gente é bonzinho, está fazendo isso pelo bem do todo. Mas na verdade existe lá dentro uma intenção velada que tem um benefício próprio. Que talvez se não tivesse esse benefício próprio, eu não faria aquilo que eu estou fazendo. Então precisa muito de autoconhecimento para a gente não se deixar enganar, né? Ai, mas o que vai acontecer comigo? Não, não é que vai acontecer comigo. É assim, você poderia se conhecer um pouco mais, mas você fica justificando, fica criando histórias bonitas e tá deixando de reconhecer o que de fato você sente. Você tá falando que você é Prometeu, na verdade você é um Zeus querendo manipular a seu favor, contando uma história bonita. Então a gente perde a chance de se autoconhecer e identificar um pouco mais das nossas sombras. Bom, a Rita traz outra pergunta pra gente, a Rita da Silva Lima. Ela fala assim: e quando Zeus será exterminado ou convencido? Não, na verdade é assim: e Zeus, ele será exterminado ou convencido? Então, quando Zeus fica manipulando todo mundo, né? E fica perseguindo, e fica enganando, e ele trai a Hera, que é a esposa dele. Aí alguém conta pra Hera, ele manda aprisionar quem contou, ele fica lá tentando controlar tudo, né? Ele fica querendo comandar tudo. Então, quando que. E lembra sempre, gente, que essas análises que a gente está fazendo, nós não estamos falando de pessoas lá fora. Nós estamos falando de nós próprios. Eu carrego em mim um Prometeu, eu carrego em mim um Epimeteu, eu carrego em mim um Zeus. São aspectos meus, da minha personalidade. Então, a Rita pergunta: esse Zeus manipulador, né, que mexe as peças do tabuleiro para se beneficiar, que pune aquele que foi contra ele, que beneficia o outro que faz conchavo com ele mesmo, com ele, esse Zeus, ele vai ser exterminado ou convencido? E Rita, ele nem vai ser exterminado e nem vai ser convencido. Porque veja só, o aspecto Zeus que eu carrego, ele foi gerado, forjado, criado a partir do meu passado, das minhas experiências, das minhas escolhas, ou seja, é parte do meu eu, faz parte da minha psique, é um aspecto meu. A gente poderia dizer, são registros nossos, são memórias. Eu não tenho como pegar a minha psique e recortar memórias que são feias e jogar fora. Não dá para pinchar fora uma parte do nosso eu. Eu vou sempre ter aquilo, então não tem como eu exterminar os eus que existem em mim e nem tampouco convencê-lo, porque quando eu falo que eu vou convencer alguém, significa que eu vou fazer ele mudar de opinião. Ou seja, ele vai deixar de ser quem ele era para se tornar alguém que eu quero que ele seja. Eu convenci alguém que torcia para o Corinthians a torcer pelo Santos. Então, eu mudei. Ele era um corintiano, aqui de São Paulo a gente vai falar desses times, né? Ele é um corintiano, ele era, e agora ele é um santista, por exemplo. Não é isso também que acontece. Eu não vou pegar um aspecto que tem um arquétipo de Zeus, ou seja, tem traços de potencial para manipular, potencial para mandar, comandar, potencial para perseguir, e eu vou transformar isso, não é? Eu não vou mudar a característica. Então, convencer significa como se eu tivesse que doutrinar, fazer com que ela seja outra. Ela não vai ser. É como se fosse assim, uma característica pessoal, por exemplo, eu trago cordas vocais para ser uma exímia cantora, ou para não ser, no meu caso, não ser uma cantora. Ah, mas eu vou convencer a Cris a ser cantora. Você pode até tentar, eu posso até ir lá me esforçar, mas a característica minha, eu não tenho aparelho para isso. Eu não tenho o cérebro, eu não tenho o sistema, condição para isso.
Eu posso até tentar me aproximar, mas não está na minha essência isso. Então, o que seria que eu faço? O que eu posso fazer com esses conteúdos, com os registros que a gente carrega, que têm características próprias, os arquétipos, os complexos, que são formados a partir de um eixo central, que é sempre um arquétipo, um tema. Eu não vou jogar fora, recortar a parte que eu não gosto de mim e jogar fora, e nem vou me convencer a mudar de partido, de opinião. Eu vou aprender, eu vou conhecer isso. Então, pegando aqui o meu caso das cordas vocais, eu vou aprender como minhas cordas vocais agem, eu vou saber lidar com elas. Não tem dicas de quem é cantor, por exemplo? Ó, não sobe tanto a nota porque ali você não pega, ali você não alcança. Então, na hora que você estiver chegando lá, você muda de tom. Tem todo um monte de jogada para que a pessoa aprenda a lidar com a característica que é dela. Nós não vamos falar assim, peraí, Cris, que eu vou arrancar essa parte sua e vou pôr uma outra. Não, isso sou eu. Isso sou eu. Não quero que me arranque, eu não quero que me mude. Eu quero aprender a lidar com isso que eu tenho. Então, o que eu faço com os eus que está em mim, Rita? Eu aprendo a lidar com ele, eu aceito que ele existe, eu converso com ele. Ele não vai ter vida própria. Ele não vai sair agindo através de mim do jeito que ele entender. Isso é a integração das sombras que Joana de Ângeles fala. Isso é a gente conhecer o complexo e saber como ele funciona a ponto de nos conscientizar e escolher como ele vai se manifestar e não ser escolhida por ele. Então, eu vou dar um exemplo mais simples para a gente entender. Deixa um pouco o aspecto Zeus, que é o dominador, o poderoso, o vingativo. Deixa esse aspecto Zeus. Vamos pegar um aspecto. Tenho muita raiva. Nossa, eu sou explosivo. Aspecto explosivo. Eu sou explosiva. Mexeu, nossa senhora, eu explodo. Então, significa o quê? Que esse aspecto explosivo, ele me domina. Porque se alguém falar o que eu não gosto, se alguém me provocar, se alguém me ofender, eu explodo. Conscientemente, eu falo assim, Cris, não exploda, não vai explodir. Você sabe, você está aprendendo, Jesus falou. Você estuda, não vai explodir. Quando eu vejo, explodir. Conclusão, esse aspecto explosivo me domina. Ele ganha da minha consciência. Ele ganha do meu ego. O ego fala, não vou, fui. Apóstolo Paulo, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ele estava nessa dúvida. Eu não quero fazer uma coisa, quando eu vejo, fui lá e faço. Fui lá e fiz. Fiz. Então, o que eu faço com o aspecto explosivo? Eu me dedico a conhecê-lo. Isso é integrar, aproximar e integrar as sombras. Se eu fico aqui fora, não sou explosivo, não sou explosivo. Eu não aprendo a conhecer o aspecto explosivo. Quando alguma coisa me provoca, esse aspecto vem, me engole. Aí eu falo, gente, parece que eu fiquei possuída. Nossa, deu um negócio em mim que eu não respondi por mim. Então, estava distante, ele veio, te engoliu e ele que comandou. Se eu falo, não, eu acho que eu carrego um aspecto explosivo, eu aceito ele, eu vou me aproximando. Por que será que eu explodo? O que será que me provoca? Não é tudo que me provoca. Deixa eu prestar atenção nele. Pronto, eu integrei. Alguma coisa ali fora começa a me provocar, mas eu tô dominando isso. Aí eu consigo me segurar para não explodir. Ou eu posso negociar comigo e falar assim: tudo bem, você vai sair na medida certa. Então eu saio devagar. Eu vou lá fora e falo assim: gente, vocês não têm direito disso. Eu converso. Ou seja, o meu aspecto explosivo não me dominou e saiu brigando com o outro. Meu aspecto explosivo veio, integrou, eu deixei ele se manifestar, fiquei aqui atrás, e ele se manifestou de um jeito que é racional, escolhido, que não vai causar prejuízo. Então, é isso que a gente faz, Rita. Eu não vou, aqui está o aspecto Zeus, eu nem vou excluir ele da minha vida, não dá, ele sou eu. Eu também não vou transformar ele numa outra coisa que ele não é.
Eu vou me aproximar dele, saber que ele existe e de vez em quando eu deixo ele atuar. Vai, Zeus, atua, só que eu tô aqui com você, meu filho. Você não me dominou e fez o que você quis, não. Eu estou deixando você se manifestar, mas eu tô junto com você te controlando. Será que ficou um pouco mais claro para a gente entender? Então, se eu tenho um eu invejoso, eu não vou matá-lo e não vou doutriná-lo. Eu vou lembrar que ele existe, o aspecto invejoso existe, mas quando ele aparecer, eu vou falar, Cris, por que inveja? Cada um tem uma coisa, cada um é de um jeito, olha a sua vida. Pronto. Eu acalmo o aspecto invejoso. Não dá para, fingir que ele não existe e sumir com ele. Então, por isso que a gente chama de integração das sombras. E a Maria José, ainda no episódio do Prometeu e Epimeteu, Maria José Nunes de Oliveira fala sobre a caixa de Pandora, né? Porque o Epimeteu foi lá afoito, se apaixonou pela Pandora, a Pandora estava a serviço de Zeus, falava, vamos me vingar dessa humanidade, abriu a caixa de Pandora e os vícios saíram e a humanidade foi tomada por vícios. E a Maria José fala assim, caixas de Pandora vão continuar sendo abertas na atualidade? Como poderemos nos proteger? Na verdade, Maria José, a caixa de Pandora está dentro da gente. Então não é algo que explode lá fora e eu tenho que ficar aqui para me proteger. Isso explode dentro de mim. Porque a caixa de Pandora são os conteúdos viciosos do ser humano, as paixões que não foram domadas. Onde estão os vícios e as paixões? Senão em nós próprios, dentro de nós. Então, será que essas caixas de Pandoras vão continuar sendo abertas e os vícios vão continuar sendo disseminados? Sim, enquanto o ser humano não se transformar. Enquanto o ser humano não fizer a iluminação, enquanto ele não abrir a sua arca, a sua caixa, e não projetar luz lá dentro, enquanto o ser humano não fizer a reforma íntima, enquanto o ser humano não domar as suas más inclinações e más tendências, como diz o Espiritismo, a gente vai continuar abrindo nossa caixa e vai continuar deixando que esses aspectos negativos e viciosos nossos se espalhem. É uma raiva que eu despejo ali no meu vizinho, a caixa de Pandora que abriu. É uma manipulação que eu faço naquele ali querendo pegar o lugar dele, é uma caixa de Pandora que se abriu. É uma intolerância, um preconceito que eu lanço com aquele lá, a caixa de Pandora que se abriu. Quando que a caixa de Pandora vai deixar de promover vícios lá fora? Intolerância, preconceito, falta de respeito, falta de caridade, falta de paciência. Quando? Quando eu abrir o meu coração e dele já não tiver mais saindo os vícios. Jesus não abria a caixa de Pandora. Jesus não saía de Jesus maus tesouros, porque no coração dele só tinha bons tesouros. Então, o jeito da gente parar de oferecer vícios para o mundo, de perseguir, de intolerar, de manipular, é iluminando nossas caixas, é iluminando o nosso ser, para que a gente não fique espraiando por aí nossos vícios. Por isso que a gente fala, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo nosso planeta é a gente se iluminar. Quando eu vou me melhorando, a minha presença torna melhor o ambiente onde eu vivo, que por conseguinte torna melhor o ambiente além dele. Melhor coisa que a gente pode fazer pela humanidade é a reforma íntima, é o autoconhecimento. Então vamos iluminar nossas caixas de Pandora para que a gente não fique lançando vícios ainda para a humanidade, como a gente costuma fazer, infelizmente. Bom, vamos lá. Episódio 12. Reconciliação com os adversários. É um trecho do Evangelho. E a gente, de novo, vamos pegar os personagens da parábola e não vamos ficar apontando o dedo. Ah, o fulano é o juiz, o fulano é não sei quem. Não. Todos os personagens da parábola são aspectos nossos, estão em nós. Então, nós temos o adversário, sou eu mesma, os meus auto-boicotes, aqueles eus internos que me fazem mal. Apóstolo Paulo não falou?
O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer e faço tem origem no pecado, que é o espinho na carne. Então ele sabe que o mal que saía dele tinha fruto num pecado, ou seja, um equívoco passado. Então, eu vou fazer o bem, errei e fiz o mal. Eu fui adversária de mim mesma. Porque eu fiz o mal mesmo querendo ter feito o bem, porque dentro de mim existe um conflito. Então eu sou o adversário em mim. Eu sou o juiz que me julga, porque o apóstolo Paulo estava lá se julgando. É como se ele falasse para ele mesmo: Paulo, você quer fazer o bem e faz o mal. O apóstolo Paulo estava se julgando, estava se analisando, se avaliando. Ele era também oficial e a prisão, porque muitas vezes a gente se analisa e vê que está fazendo errado. Ao invés da gente tomar uma atitude para frente, né, uma atitude prospectiva que me gere progresso, então eu digo assim: Cris, eu estava fazendo tudo errado, eu percebi que eu estava me boicotando, eu estava fazendo isso, não é para aí, não é isso que eu quero, então vamos mudar. Isso gera liberdade. Eu vou arrumar, eu vou pedir perdão, eu vou consertar, eu vou modificar, eu vou me melhorar. Mas se eu tiver o aspecto oficial e prisão dentro de mim, o que eu faço? Como eu sou feia. Nossa, eu sou uma pecadora. Eu mereço sofrer. Aí eu mesmo me julgo, eu mesmo me aprisiono, eu mesmo me encarcero. E vou ficar lá até eu ter consciência de sair de lá para resolver, enfrentar, melhorar. Então, nós falamos sobre isso. Reconciliação com os adversários é a gente pacificar o nosso próprio mundo, porque um coração pacificado não briga com o outro. O outro chama para briga, eu não correspondo. Eu não correspondo porque eu não trago mais o vício da raiva. Ninguém conseguiu brigar com Jesus, todo mundo tentou, muita gente tentou. Ele acabou sendo crucificado e ele não descontou, ele não ficou com raiva, ele não entrou nas contendas. Ele conseguiu se manter pacificado. E aí nós temos aqui algumas perguntas. Primeira, Pirolo Júnior, Lu, esse é o login que ele usa, né? O nome do perfil dele, ele diz assim: eu tenho uma pergunta. Vamos supor, né? Já fiz errado, fui lá, me vitimizei, joguei para o inconsciente essa questão, ou seja, eu tô lá como prisioneiro na própria intimidade, né? Me achando culpada, achando que eu não valho a pena, que eu não sirvo para nada, tô lá, vitimizada. Digamos, a bomba estourou, causou efeitos físicos, e agora o que fazer? Porque lá no dia que a gente conversou no episódio 12, nós também falamos que esses conflitos mal resolvidos do inconsciente, eles acabam se manifestando muitas vezes na forma de sintomas. Eu acabo vendo no meu corpo físico o conflito que eu estava reprimindo. Então a gente fala isso. Eu fiquei com raiva, ódio muito tempo, atacou meu fígado. Medicina chinesa, acupuntura, muitas são as escolas que observam isso, a psicossomática. Eu falei pela psicossomática. A gente sabe que tem relação, porque é tudo uma única coisa, corpo, mente e espírito. Então não dá para falar isso é do espírito, fica lá, é do espírito, mas o espírito está conectado com o corpo. Então ele transfere, ele imprime no corpo o correspondente do espírito. Se o espírito está com raiva e fica por muito tempo, chega uma hora que essa raiva chega no corpo. Por isso que ele perguntou: vamos supor que isso manifestou, me deu sintoma. Eu estou com uma doença psicossomática por causa de uma emoção não digerida que ficou lá reprimida. O que eu faço? Ele pergunta, né? Eu vou ter que ir lá e diluir aquele nó energético de uma energia, de uma emoção que está perturbada na origem. Porque senão, o que acontece? Eu curo a carne, mas a origem continua lá, ela transfere de novo. E aí eu curo aqui, ela transfere lá. Eu curo lá, ela transfere lá. Então, a verdadeira cura, ela tem que começar na origem. A cura não é no efeito. Se eu tenho aqui um lugar que está empoçando muita água, não adianta eu ficar tirar água, joga fora, tira água, joga fora.
Eu tenho que ver que torneira que está aberta para fechar. Se eu estou num barco que começa a entrar água, eu tiro água, tiro água, tiro água. Não, eu tenho que saber onde está o furo para tampar. Então eu tenho que ir na origem para descobrir. Então, Pirolo Júnior, a gente vai ter que ir lá, se perdoar. É o auto-perdão, é tomar consciência, é analisar aquelas mágoas do passado, as raivas, as emoções que foram reprimidas, a tristeza, a melancolia, tudo aquilo que ficou lá e que eu não digeri, eu preciso digerir. Aquilo que eu não digeri está lá. Então, o objetivo é aceitar, é trazer aquilo, é falar a respeito. Isso é o efeito terapêutico. Quando a gente vai para a terapia, qual que é a nossa matéria-prima e instrumento de trabalho? A matéria-prima é a palavra, o instrumento é a voz, é a boca, é a comunicação. Então a gente vai falando, analisa o que falou, olha pelo outro ponto de vista, muda um pouco, realmente toma consciência. E isso vai diluindo. Isso vai diluindo, porque estava lá engessado, né, encrustido. Então, é um perdão. A gente precisa perdoar, mas não é um perdão raciocinado só. Tem que cair essa ficha, Joana de Ângeles fala, que é o momento em que aqui eu falo, não sinto mais. Porque muitas vezes a gente fica, eu perdoei. O que eu quero dizer? Eu fui lá, pensei a respeito, como eu compreendo, porque o Espiritismo me ensina, Jesus me ensina, eu entendi que eu preciso perdoar. Então eu aceito perdoar. Eu estou raciocinando. E no meu raciocínio eu entendi que eu preciso perdoar. Tá bom. Agora, a emoção foi diluída? Como que eu diluo a emoção? Falando, esvaziando, fazendo catarse, chorando, gritando, esperneando. Tenho que mexer com essa emoção. Porque senão eu quero perdoar, eu decido intelectualmente perdoar, mas a emoção continua lá. Então, eu acaba que eu não perdoei de fato, eu não terminei o processo do perdão. Eu decidi perdoar, mas eu não concluí o perdão. O perdão precisa ser diluído o conflito. Então, o caminho é esse, é a gente mergulhar lá dentro, conversar a respeito, trazer, falar, chorar, validar. Aí a gente sente um alívio, parece que saiu um caminhão de dentro da gente. Aí a gente fala, pronto, realmente agora eu virei a página. O Lupércio Reis faz um comentário que toca nossos corações. Ele fala assim: pedir a Deus para desencarnar logo, pedir a Deus para desencarnar logo, não é melhor que cometer um suicídio? Lupércio, você toca o nosso coração. A gente realmente, nós somos seres humanos e cada um de nós carrega sua cruz, sua dor, sua aflição. Quando a gente se compadece de uma dor, é porque a gente identifica a dor em nós. E a vontade que a gente tem é de estender as mãos e falar, vamos juntos. Talvez para um sozinho seja difícil, pesado, mas talvez com alguém junto a gente seja capaz. Então, Lupércio, o melhor é não pedir para Deus para desencarnar logo e nem e muito menos tirar a própria vida. O melhor é a gente pedir ajuda. O melhor de tudo é a gente admitir que não está dando conta sozinho e que existe aí muitos amores das nossas vidas, nos dois planos da vida. O melhor é a gente lembrar, porque a gente já leu as obras de André Luiz, a gente já estudou o Espiritismo e a gente sabe que existe uma programação reencarnatória muito grande, profunda, que existem almas queridas que estão conosco, mas a gente não consegue enxergar porque não somos médiuns a ponto de. Mas a gente precisa lembrar, Lupércio, que nós estamos com essas almas queridas e que estão lamentando muito a nossa dor, mas que estão conosco. Então, que a gente se lembre, se apoie disso, que a gente pare um pouco e sinta, porque a gente vai poder sentir, que a gente chame por ajuda aqui, que a gente procure uma casa que possa nos ajudar, que a gente procure um médico, um psiquiatra que possa nos oferecer o elemento químico necessário para esse momento de emergência, de urgência, para mexer com os meus hormônios, com o meu cérebro e me dar um pouco de ânimo para viver. Que eu dê a chance de que irmãos queridos que querem, estão dispostos a ajudar, venham ao nosso socorro. Não vamos abreviar o caminho e fugir da jornada. Vamos pedir ajuda para fazermos o trecho difícil com amigos,
que a gente não deixe de testar esse caminho. O caminho que nos aparece de imediato é a fuga. Me leva embora, chega, não aguento mais, isso aqui já deu. Mas vamos lembrar dos amigos queridos, que ficarão tristes com a nossa decisão, que sofrerão e que dirão: por que eu estou com você? É possível, peça ajuda, procure um médico, chame, peça. Sempre o recurso vai vir, nunca Deus desampara. Ele pode não fazer o que a gente quer, mas ele faz sempre o que a gente precisa. Então, nem pedir e nem fazer a antecipação da nossa ida, mas sim agradecer pela imensa experiência, profunda lição que dói na alma, mas que a gente lembre que não precisa passar por ela sozinho, que a gente pode pedir ajuda. Faça essa experiência, peça ajuda. Lu Brito, que eu não sei se é a Lu ou Lu. Bom, Lu Brito disse assim: tenho passado por situações tão difíceis de lidar que só tenho pensado em ver as pessoas que me fizeram mal pagar de alguma forma. Mas isso está me fazendo mal, que às vezes acho que vou enlouquecer. Lu, tem uma dinâmica que a gente faz quando a gente faz encontro presencial, que a gente chama dinâmica da nota promissória. A dinâmica é assim, você pode fazer comigo nesse momento. Eu diria assim para você: Lu, está aqui, ó, um talão de notas promissórias, tá? Pega cada nota promissória e preencha. Quem te deve, desde quando te deve e quanto te deve. Transforma isso em números. 10 anos atrás, uma vizinha falou mal de mim no meu trabalho, eu perdi o emprego e ela estava com raiva de mim, ela me prejudicou. Tá, 10 anos, quanto que isso me prejudicou? Me prejudicou muito porque eu perdi o emprego, fiquei com uma dificuldade. Nossa, representa 50 mil reais na minha vida hoje, sei lá. Dá um número para isso, quanto? Não, Cris, nem tanto. Tudo bem que ela me atrapalhou, mas não me atrapalhou tanto. Quanto? 20 mil. Tá bom, põe um número nisso. Põe um número, põe uma data. Põe o nome da pessoa que te deve. E vai preenchendo notas promissórias. Vai preenchendo notas promissórias. Aí, enquanto você lembrar de alguma mágoa, de algum prejuízo que alguém tenha te feito. Aí, terminou a dinâmica, terminou essa preparação da dinâmica, a gente fala: bom, agora olha essas notas promissórias. Você tem notas promissórias, as pessoas te devem. Essa daqui te prejudicou, aquela te caluniou, essa que te roubou, a outra te enganou, tá tudo aí. Olha quanta coisa que você tem. Parece que as pessoas te devem, né? A princípio parece que as pessoas te devem. O que você tem de opção? O que eu faço com uma nota promissória? Eu vou cobrar. Então, tá bom. Que tal se você pegar essas notas promissórias e ficar andando o resto da sua vida atrás da vizinha, atrás do patrão, atrás do cunhado, atrás da seja lá de quem for, e pedindo nota promissória? Você vai deixar de viver, você vai gastar a sua energia, você vai deixar de fazer as coisas que te fazem bem, e pode ser que você bata na porta de um por um e eles te falem assim: não reconheço, isso é problema seu, minha filha. Não tem nada para te pagar, não. E você termine a sua jornada pedindo: pague nota promissória. E eles falam: não vou pagar. Eles têm livre-arbítrio, não vou pagar. Então não é inteligente isso. O que é inteligente da nossa parte? Olhar para essa nota promissória e falar: elas estão me prendendo. Eu estou presa nelas. Mas eu posso escolher abrir mão delas. Mas eu vou abrir mão da justiça. Não, porque a justiça não é sua. A justiça é de Deus. Eu acho que sou eu que preciso cobrar o que a vizinha fez? Não, é ela com a consciência dela e com Deus. Que Deus vai ensiná-la. Ela vai ter que entender o que aconteceu. Não sou eu que sou o juiz. Então eu posso pegar essas notas e falar assim: quer saber? Eu vou rasgar isso, mas rasga com gosto. Porque é uma vivência psicológica. Rasga com gosto. Às vezes a gente põe, dependendo do lugar que a gente está, a gente pode pôr fogo numa lata ou num pedaço num lugar de um cercado de pedra, e a gente pode falar: queima, para não sobrar nada, nem vestígio. E aí a gente rasga: eu não quero mais, eu abro mão, eu tô carregando essas notas, a pessoa não vai me devolver e ela está me prendendo. E eu rasgo a nota promissória e me alivia. Parece que daí eu abri mão. Você está dizendo, Lu,
que você está carregando essas notas promissórias, elas estão te fazendo mal, porque você fica lembrando, porque você fica revivendo, porque te dá mais raiva, porque a pessoa está te devendo, ela não vai te pagar. Te faz mal, não vale a pena. Então escolha abrir mão, faça uma vivência, rasga tudo, joga fora e vai viver a sua vida. Vai cuidar das coisas que te fazem bem. O meu sogro, que era um espírito muito especial e muito sábio, apesar de ser muito simples, mas trazia uma sabedoria e conseguiu, como empresário, ser um visionário. Ele tinha e deixou pérolas para gente, né? E uma das coisas que ele nos ensinou foi algo que o senso comum conhece, mas ele demonstrou fazendo isso com exemplo. Mais vale um mau negócio, né? Mais vale a gente fazer um mau negócio e achar que saiu perdendo do que a gente comprar uma boa briga que pode levar o resto da vida. A boa briga é alimento para o mal em você, enquanto que o mau negócio é um fechamento de um mal. Ou eu faço um mau negócio, fecho, encerro e vou fazer outra coisa, ou eu compro uma briga e fico nesse mau negócio por muito tempo. Então, às vezes, ou a gente fala assim, ó, mais vale ser feliz do que ter razão. A gente precisa escolher as batalhas que a gente faz. Então, não vale a pena a gente alimentar algo que nos faz mal. Vale mais a pena a gente conseguir se livrar disso, abrir mão, aceitar, deixar para Deus e ir viver a vida. Pensa sobre isso, Lu. Vamos lá, tem bastante ainda. Vamos dar uma acelerada aqui. Eliane, e quando você perdoa, releva, mas a outra pessoa não aceita, não quer, não entende, prefere viver assim? Eu quero perdoar e ela não. A gente lembra lá do Evangelho, Eliane? Não violenteis consciências. Veja só, você hoje está no lugar que caiu a ficha e você falou, nossa, a melhor coisa que tem é perdoar. Mas você não foi sempre assim. Você teve o seu momento de amadurecer para cair a ficha de entender que é melhor perdoar. Por que você não permite que o outro também tenha o seu passo, o seu tempo e o seu processo? Não quer dizer que eu hoje entendo que é o melhor fazer isso, que agora todas as pessoas têm que entender. Elas têm a chance de caminhar o caminho delas. Veja que Deus deixa que a gente aprenda no nosso tempo. Quantas vezes a gente olha alguém falando, ai meu Deus, vai aprender, uma hora ele aprende. O que eu quero dizer? Eu já estive ali, eu já caí, eu já fui teimosa. Uma hora eu aprendi. E por que eu não quero que ele leve o tempo que eu me permiti ter? Que Deus me permitiu ter? Então, Eliane, você faz a sua parte. Você ora, você está sempre disposta, a hora que essa pessoa quiser, você está ali, mas respeite. Às vezes ela ainda tem que digerir um pouco mais. Não é porque caiu a minha ficha que eu tenho que fazer a outra ficha cair também. Vamos entregar porque o tempo é de Deus. Eu estou aqui disposta, eu estou aqui pronta, eu estou orando, mas deixa ela no momento dela. A mesma coisa para Arlete, que disse assim, Arlete Gomes, como fazer se as pessoas envolvidas são mãe e filha, sendo que a filha procura auxiliar, mas a mãe não dá ouvidos? Mesmo raciocínio, permita que a mãe encontre o próprio caminho no seu próprio tempo. Enquanto isso, a filha pode, pelo exemplo, pelo próprio exemplo, estender a mão, convidar a reconciliação, orar por ela, ser carinhosa. Ela vai sendo exemplo, ela vai sendo exemplo. Uma hora o coração da mãe vai ser tocado. Do mesmo jeito que a filha teve, enquanto espírito, um tempo de aprender, permita que a mãe também tenha o tempo dela. Então, às vezes, a gente quer na nossa hora. Fica, então, o mesmo raciocínio, que a gente aceita que cada pessoa tem seu tempo de amadurecer, de despertar de consciência, de cair a ficha. A gente faz a nossa parte, a gente está sempre aberto, a gente convida para a reconciliação, a gente ora e permite que elas cheguem no momento delas. E nós tivemos alguns comentários parecidos, por exemplo, aqui se faz, aqui se paga. Né? Não é aqui se faz, aqui se paga, porque parece uma coisa de perseguição, né? De tribunal. Apesar das Sagradas Escrituras usarem essa linguagem, era por causa da época que viviam, né?
A gente entende o conceito, né? E o conceito cristão e espírita não é essa questão de aqui se faz e aqui se paga, não é essa coisa de tribunal, de perseguição, de condenação. Na verdade, a frase melhor é aqui se planta e aqui se colhe. Por quê? Porque daí significa que eu gerei o que eu estou recebendo. Porque aqui se faz, aqui se paga, parece uma coisa de polícia e ladrão. Eu fiz uma coisa errada, a polícia me prendeu, me condenou, me jogou numa prisão. Na verdade, não tem ninguém me perseguindo, sou eu mesma, é a minha própria consciência, né? Então, o que acontece é, eu planto e eu colho. Se eu sou uma pessoa que vive brigando, que vive perseguindo, que vive incriminando, que vive. É óbvio que eu vou ter um monte de brigas, um monte de gente vai ficar bravo comigo, vai me perseguir. Se eu sou uma pessoa que tenta praticar, plantar, compreensão, tolerância, paciência, é óbvio que as pessoas vão se relacionar comigo com mais calma, com mais paciência, porque eu estou plantando isso ao meu redor. O episódio 13, opa, tem mais o 13 e o 14. Episódio 13, parábolas da interiorização. Nós falamos um pouco do que eu já comecei a falar. Que a gente tem sempre no processo de crescimento períodos em que a gente vai para dentro. Como se a gente fosse uma semente que precisa ser enterrada para virar uma planta, para germinar. Como se a gente fosse um fermento que vai ser colocado dentro da massa para a massa crescer. Como se a gente fosse uma pérola que nasce de dentro de uma ostra que foi sendo gerada a partir das areinhas que entraram. Como se a gente fosse uma rede que é arremessada para o fundo do oceano, do rio, para recolher peixes e alimento. Então, nós falamos bastante sobre a necessidade de passar um período para dentro. Joana de Ângeles fala do deserto, ou seja, eu preciso ir para dentro para poder crescer, eu preciso de um silêncio para poder entender, eu preciso de um momento recatado no meu recanto, melhor falando, no meu quarto secreto para orar para Deus. Então, por isso que a gente chamou de parábolas da interiorização, porque me levam para dentro para depois sair em forma de novo broto, em forma de borboleta que sai da crisálida. Tem uma pergunta. O Claudinei Coppola Júnior disse: em uma sociedade onde o indivíduo extrovertido tem destaque e valorização, como uma pessoa introspectiva pode encontrar equilíbrio nos movimentos internos e externos para não cair no isolamento? Porque eu falei dos tipos de personalidade, que tem o introvertido, que tudo ele resolve para dentro, se ele tem um problema ele vai lá dentro para encontrar a solução, se ele quer descansar ele gosta de ficar sozinho. E o extrovertido é aquele que se ele tem um problema ele vai lá fora para procurar a solução, se ele quer comemorar uma conquista ele vai lá fora com os amigos para comemorar. Um tem uma energia direcionada para fora e o outro tem uma energia direcionada para dentro, energia psíquica. E ele pergunta: a nossa sociedade valoriza extrovertidos, exuberante, extravagante, a pessoa é uau, né? A pessoa que é quieta, essa daí deve ser depressiva. Então ele pergunta: e se eu for introspectivo, introvertido, né? Como que eu lido com isso? A mesma coisa que a gente serve para vários raciocínios, Claudinei. Eu devo sempre procurar o caminho do meio. Se eu estou muito polarizado na introversão, eu só fico em casa, eu não tenho amigo, eu só gosto de ficar sozinho. Se tá demais, eu preciso, para o meu próprio bem, fazer um esforço de trabalhar, desenvolver um pouco de sociabilidade. Não quer dizer que eu vou negar o meu aspecto introvertido e me transformar num extrovertido, porque é impossível. E não é para fazer isso, não é esse o sentido. Mas também não adianta eu ficar assim, não, eu sou introvertido, eu quero ficar sozinho, porque eu preciso me socializar. Então, o que a gente pode fazer? A gente fala sair da zona de conforto, oferecer uma cota de sacrifício em benefício do desenvolvimento social, trabalhar um pouco nossas habilidades sociais, né? Não quer dizer que eu vou me punir, que eu vou me torturar, que eu vou ficar lá fora sendo que eu não gosto. Mas entre não fazer nada e fazer tudo, tem um monte de coisa. Eu fico só em casa ou eu fico só lá fora e sofro, porque o introvertido sofre com muitas informações e muitos estímulos lá fora. Mas eu posso eu faço um movimento e volto. Eu não preciso ir em todos os eventos sociais, mas eu escolho alguns para eu ir. Eu preciso fazer um movimento. A mesma coisa do extrovertido. Eu adoro gente, então eu nunca estou sozinho comigo.
Eu nunca tô sempre com alguém, e sempre em festa, e sempre na galera, e eu vou pra academia, e eu vou não sei quando, e é happy hour. Não, faz um pouco de sacrifício, fica um pouco quieto com você mesmo, pensa sobre você, mergulha em você. Então sempre tem que ter um pouco de esforço para sair dos polos, para eu experimentar um pouco o que é estar no lugar do outro. E para que eu tenha a chance de experimentar todas as oportunidades da vida, não só dentro, não só fora, mas eu gosto mais de dentro, mas de vez em quando eu vou um pouco lá fora. Ah, eu gosto lá de fora, mas de vez em quando eu venho um pouco para dentro. Então sempre o equilíbrio. É só essa pergunta. E por fim, nós temos aqui a parábola do bom samaritano. Ah, eu tenho várias perguntas, mas eu não vou conseguir falar todas. E deixa eu passar por todas, pelo menos para a gente registrar. Então, o Edson Glauco Alves Monteiro fez várias observações muito interessantes, trouxe para a gente conhecimento. Marisa Frata, abençoada a hora que eu encontrei essa live, esse episódio, eu estava em desespero e eu consegui me melhorar. Que bom que a gente sempre tem um regaço do Cristo, seja na forma de um livro, seja na forma de um encontro presencial, seja na forma de uma sala virtual. Quando a gente está em desespero e pede, a gente é atendido. Que bom, fico feliz, Marisa. Eu sei porque eu também já estive aí, e os altos e baixos da vida, e daqui a pouco a gente sobe, daqui a pouco a gente desce, faz parte. Que você seja sempre bem-vinda para que a gente compartilhe, né, as nossas aflições e dê força um para o outro. A Ana Paula, das Mandalas Vivas. Cris, percebo que o bom samaritano é que estava atento ao momento presente. O bom samaritano. De novo, os personagens são todos nós. Eu tenho em mim o bom samaritano, o sumo sacerdote, o levita, né? O bom samaritano é aquele que estava atento, não perdeu a oportunidade de ajudar alguém que precisava. Ele não estava preocupado com as coisas que ele tinha que fazer no templo, ele não estava desatento, ele estava consciente. Opa, tem alguém precisando de ajuda. Eu vou olhar para isso, eu vou atender a isso. Representa a consciência desperta, como Joana de Ângeles fala. E a consciência desperta, ela não deixa o automatismo, porque veja, o levita com o sumo sacerdote, eles agiram no automático. Ah, eu não conheço, eu não sei quem é, deixa aí. É o que todo mundo faz, vai no automático. Aí o outro, vai que ele esteja mentindo, ele seja um ladrão e ele me prejudique. Ah, eu tenho mais coisa para fazer. E a gente vai no automático. O bom samaritano não. Peraí, tem alguma coisa acontecendo nesse instante e eu vou parar para prestar atenção. Então, sim, muito obrigada porque você pegou a história, Ana Paula. O bom samaritano é a nossa consciência que está no momento presente, não perde oportunidade de crescer com as coisas que acontecem. Não vai levando a vida como todo mundo vai levando. A Eliane Ferreira disse: a reflexão aumenta nossas forças internas. Sim, quando eu vou pensando, eu vou me apropriando, eu vou entendendo, se vai me fortalecendo, vai me animando, vai desenvolvendo em mim a esperança. Então, quanto mais eu penso, analiso, reflito, faço o diálogo interno, mais eu vou fortalecendo a mim mesma. E a Maria José Nunes de Oliveira também volta e diz: então, em algum momento da nossa existência, nós incorporamos algum ou todos os personagens? Sim, que é o que a gente tinha falado lá atrás, né? Que a gente vai incorporar Zeus, a gente vai incorporar, ou seja, eles vão ser iluminados. Ao longo das nossas existências, a gente vai tomando consciência: olha, eu sendo levita, olha, eu agindo igual o sumo sacerdote, nossa, hoje eu consegui fazer igual o bom samaritano. Eu vou tomando consciência dos meus aspectos. Nossa, hoje eu fui invejosa. Puxa, hoje eu fui provocadora. Eu não precisava ter feito isso, é que eu estava com raiva. Não é que eu vou ficar santa da noite para o dia, mas eu vou me conhecer mais, eu vou tomando mais consciência dos meus aspectos do inconsciente, da sombra. E com isso eu vou tendo mais consciência para usar melhor meu livre-arbítrio. Eu já não vou agir no automatismo e deixando os atavismos falarem por mim. Porque eu estou me conhecendo e sabendo a hora que um ou outro aparece a ponto de falar: para, eu vou agir como eu quero, conscientemente, eu vou ser bom samaritano. Bom, e assim a gente faz aí um passeio pelos últimos 4 episódios.
Muito obrigada pelo tanto de perguntas que vocês me mandaram, pelas considerações, são riquíssimas. Nossa, me dá alimento para que a gente continue fazendo, conversando, porque é muito bom isso. É sempre bom a troca, né? A gente aprende juntos. Muito obrigada e até a semana que vem, se Deus quiser.